Um mergulho na economia e nos negócios do Espírito Santo. Começa agora o programa Valores, com Edu Kopernick. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. E hoje o nosso assunto é Porto, um porto conhecido pela eficiência no embarque de celulose do Espírito Santo para o mundo, mas que se remodelou e já diversifica. São outras cargas e mais visão de futuro. Portocel fica em Barra do Riacho, Aracruz, é reconhecido por sua eficiência operacional e está preparado para importação e exportação, longo curso e cabotagem, cargas gerais, projetos, granéis e operações de óleo e gás. Quando a gente fala de possibilidade logística, o terminal está conectado por malha rodoviária e ferroviária aos principais centros produtivos e de consumo do país. O porto é controlado por dois grandes players do setor de celulose e papel, a Suzano e a Cenibra. O porto opera mais de 300 navios e movimenta mais de 9 milhões de toneladas de carga que chegam à Ásia, Europa e América do Norte. Com o Brasil, a ligação de Portocel é pelas BR-101 e 262 e ainda via Estrada de Ferro Vitória-Minas. Um ramal chega diretamente ao porto. E à frente da operação de Portocel está Alexandre Bilô Mori, gerente executivo de Portocel. Seja muito bem-vindo ao programa Valores, Alexandre. Obrigado, Edu. Obrigado e, poxa, legal demais. É uma apresentação e tanto, né? O carinho essa, né? pelo qual você apresentou aí o nosso terminal, do qual a gente muito se orgulha. Legal. Essa história. Alexandre, você é formado em Ciências Contábeis, está na Portocel há quase 20 anos, tem um período um pouco maior aí de atuação em Porto, mas está no sangue já a Portocel, né? Sim, sim. Uma empresa que, como você bem disse, estou lá desde 2020, me desenvolvi e cresci desde 2005, há 20 anos. Obrigado pela correção. E, de fato, entrando lá e percorrendo uma jornada profissional que faz com que hoje, de fato, tenho muito orgulho e um amor por estar lá. O Alexandre, Portocel está preparada para esse boom logístico que a gente vive hoje no Estado? Qual o papel do Porto nesse contexto de hoje, nesse contexto econômico do Espírito Santo? Respondendo de forma objetiva, sim, a Portocel está preparada para esse momento que o Espírito Santo está vivendo e que o setor demanda, porque lá em 2019, antes um pouquinho, a gente, quando estava pensando o futuro até 2025, a gente havia um cenário em que esta condição de demanda, e aí, por conta disso, uma capacidade portuária, na nossa visão, estava podendo ser materializada. E por essa razão, a gente veio se preparando desde então, ressignificando e transformando o nosso negócio para um porto aberto às oportunidades. Portocel sempre foi um porto focado em celulose. É muito famoso, inclusive, pela produtividade no embarque de celulose. Tem recordes aí de embarque de celulose, de eficiência para embarcar celulose. Como é que foi essa decisão para diversificar, deixar de ser um porto de celulose para ser um porto que atende outros setores? Legal. Eu gosto muito de contar essa história porque, para mim, ela se conecta não só no próprio negócio do setor florestal e também no desenvolvimento de Portocel e para todos os profissionais que estão lá. Correto, o Porto nasce em 78, com uma vocação clara, conectada a uma cadeia logística de escoamento de produto, né? Então, uma planta industrial com a logística conectada, tendo que levar essa celulose do hemisfério sul para o hemisfério norte de forma competitiva. Eu acho que quando a gente fala isso, fica claro o papel da logística nisso. E por que surge Porto conectado à cadeia industrial? Porque lá, naqueles idos da década de 70 e 80, o processo de industrialização começa a acontecer no Brasil, uma deficiência clara no setor logístico portuário, aquela época, então, estabelecido e operado exclusivamente pelo Estado, pelo ente público. O Estado percebe essa dificuldade, uma incapacidade de poder promover essa infraestrutura, ele promove uma alteração no marco regulatório e cria a opção do porto indústria, ou aqueles portos que tinham a sua própria carga para escoamento.
Aqui no estado a gente vê claramente o efeito disso, e o efeito positivo hoje. A gente vê o complexo lá em Barra do Riacho, a própria Portocel. A gente vê aqui no complexo do siderúrgico e de minério, aí falando da ArcelorMittal, da Gerdau e da Uzi Minas, a própria Vale, e a gente vê a Samarco também. E aí isso traz um desenvolvimento e uma eficiência para o próprio setor e para estes negócios em específico. Em Portocel, o crescimento sempre veio conectado ao desenvolvimento, Edu, das plantas e do setor de celulose. Então, em 78, o primeiro berço, 96, o segundo, 2009, o terceiro. Sempre conectado a novos clientes que estavam se estabelecendo nesta região, sul da Bahia e Espírito Santo, já reconhecida como um dos melhores locais no mundo para a instalação de plantas de celulose, e aí a Portocel sempre acompanhando. Esse cenário muda, né? As instalações das plantas de celulose começam a encontrar outras unidades da federação para sua instalação. E Portocel, conectado a um setor que sempre se programou muito, tem uma capacidade ali chegando em 2018, 2019, em que o escoamento em grande escala de celulose não aconteceria mais, pelo menos não num curto prazo. Aí, então, todos nós que lá estávamos fizemos uma grande discussão interna para poder apresentar ao acionista as oportunidades que estavam tendo em vista um ativo extremamente valioso e muito bem posicionado. Lá tínhamos um mandato claro, enquanto elo da cadeia: excelência operacional e baixo custo. Por essa razão, boa parte das estruturas de apoio a gente buscava sinergia em tudo. Eu costumo dizer que eu sou um profissional procurando se desenvolver todo dia, porque fui moldado nesses 20 anos nesse foco de baixo custo e excelência operacional. E aí a gente apresentava para o acionista uma proposta, que é essa estratégia até 25, tendo em vista o que estava acontecendo no setor portuário e também no desenvolvimento da região, uma oportunidade de novo posicionamento para o negócio. Em 19, o acionista enxerga esta oportunidade e nos autoriza a fazer esse processo de transformação de uma empresa conectado a um modelo de negócio para um outro. Foi desafiador, mas muito gratificante poder olhar para trás e ver que a gente está transformando o negócio, a Portocel, para um novo negócio. Então, abrimos a Portocel. Isso o mercado viu de forma extremamente positiva. Era uma necessidade de mercado? Não tenha dúvida. O setor portuário, de uma forma geral, a não ser aqueles que pensam no longo prazo e conseguem transformar corredores e ilhas de excelência, sofrem com uma capacidade que não consegue entregar aquilo que às vezes é demandado. Eu não consigo enxergar, olhando o Brasil de uma forma geral, isso conseguindo se resolver num curto prazo. Por isso que o posicionamento da Portocel, o posicionamento do Espírito Santo é extremamente positivo, porque a gente está diante de uma oportunidade aí para ser solução para vários apagões de vários setores produtivos brasileiros. Aí Portocel deixou de ser um porto de celulose, passou a ser um porto de celulose e rochas ornamentais. Produto siderúrgico, automóvel, café, peça offshore. A gente tem uma capacidade que a gente disponibilizou para a movimentação de toda e qualquer outra carga que seja compatível e atenda todas as outras que a gente já tem. A gente tem contratos lá que vão desde uma visão de 5 anos a 30. Então, uma responsabilidade enorme com todos aqueles que estão nessa jornada e também querendo levar para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, um corredor logístico, a Portocel como uma opção, né? O que você acha que tipo de produto pode ser o produto fora a celulose, pode ser o produto mais foco da Portocel daqui para frente? Sabendo isso, considerando o momento que a gente vive hoje. Eu estou falando de eletrificação da frota, que chegou muito carro elétrico aqui no Espírito Santo, né, para as importadoras. A gente está falando de café, que sempre teve uma dificuldade gigante para exportar, por falta de contêiner, por dificuldade logística, justamente aqui no Complexo Portuário de Vitória.
Quais são os produtos que estão na linha de frente do foco da Portocel? Quando eu fico olhando o processo de desenvolvimento da economia de uma maneira geral, e olhando as infraestruturas que estão hoje estabelecidas, numa janela de até 5, 6 anos, eu acredito que uma oportunidade virá através do agronegócio, movimentação de grãos. A gente fica observando safra após safra, quer dizer, várias safras dentro de um mesmo período anual, né? Resultado de muito investimento, muita tecnologia, muita inovação. E certamente essa carga, essa mercadoria demandará uma infraestrutura, porque ela vem, estudos indicando que ela está dobrando a movimentação em períodos inferiores àqueles que estavam previamente programados. Alguns grãos, vamos assim dizer, tinham previsão de dobrar uma safra em 10 anos, está dobrando em 6 ou 7. Isso demandará uma infraestrutura adequada para poder continuar promovendo esse escoamento. E eu acredito que, além daquelas hoje que a gente já conhece, que estão postas, você bem citou, do rocha, grão, o café, melhor dizendo, né? O próprio container, que eu fico olhando e há uma necessidade de solução, né? Que está conectada até mesmo ao café ou a alguns produtos. Eu acho que isso acontecerá. A Imetame tem no próprio projeto dela, a gente avalia essa opção também, mas quando a gente fala em grandes volumes, eu fico olhando o grão como sendo aquele que vai demandar. Então é como eu vejo, é como a gente está desenhando também. O que precisa ser feito para que esse ambiente seja ótimo de forma geral? Que se tiver essa demanda, Portocel, não só Portocel, mas esse complexo portuário vai poder atender. O que precisa ser feito hoje no Espírito Santo? Eu acredito que a gente já está fazendo algumas coisas. Primeiro, uma estruturação, uma organização, trazendo todos os stakeholders que estão à mesa. Porque todos eles, de alguma forma, em maior ou menor amplitude, têm ações para poder implementar, para fazer a viabilidade disso que a gente imagina, esse círculo virtuoso. Né? Então, a gente tem o ente público estabelecido através do Estado e do município, todo mundo pensando no como promover algumas infraestruturas, rodovias, conexões, posicionamentos relacionados à ferrovia. Eu fico feliz de ver várias obras de conexão de mobilidade e de acesso sendo desenhadas, implementadas, contorno norte, contorno sul de Aracruz, contorno do Mestre Álvaro, as vias de acesso de contorno de Nova Almeida, Jacaraípe. A gente vê uma discussão forte da renovação aí das ferrovias, da malha ferroviária. A gente vê o complexo portuário lá pensando o futuro em áreas de zoneamento e desenvolvimento para a retroárea. A gente vê a ZPE, a gente vê a Sudene. Então, muito está sendo feito. Existe ainda muito a fazer, que é complementar essas obras de inovação e conexão. E aí eu acho que eu fico vendo todos os atores da qual a gente também participa pensando isso estrategicamente. Além disso, todas as empresas e o setor privado, de uma forma geral, está vendo essa oportunidade de desenvolvimento e todos eles promovendo as suas reflexões de longo prazo. A Imetame com o projeto dela, nós pensando o porto até 2035, a Veportes, a primeira autoridade privada do país, com áreas em que ela está prospectando, no nosso entorno a Jurong. Então, eu fico vendo a combinação de vários atores promovendo as reflexões nos seus 3 níveis estratégicos, táticos e operacionais, de forma a implementar tudo isso que a gente está vendo. Legal, vamos ao primeiro quadro do programa, quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Alexandre, qual ativo do Estado tende a dar um bom retorno? Ativo? O setor portuário. Eu vejo como um belíssimo... Legislando em causa própria, né? Eu vejo como um belíssimo ativo, até porque a gente precisa fazer esse novo reposicionamento do Espírito Santo. E eu acredito que esse reposicionamento virá através da logística. Ô Alexandre, você falou aí, passou por alto, falando de inovação. Qual a importância e que diferença que a inovação faz para o setor portuário e tem feito para a Portocel?
Bom, Edu, eu digo, e mesmo sendo parte do setor há este tempo, eu acredito que eu também tenha esse adjetivo de dizer que o setor, a gente ainda é um pouco conservador, né? Mas isso não pode servir enquanto uma barreira. E aí, tentando trazer uma luz de como a gente enxerga, de como eu especialmente vejo o setor portuário, ele vai ser disruptivo quando ele combinar uma série de iniciativas. Então, tem vários setores que estão avançando em soluções que, de forma combinada, podem trazer uma condição portuária disruptiva. Lá em Porto Céu a gente está fazendo isso. Então, eu até tento ilustrar, quando falo de inovação portuária, remeto àquela apresentação do Steve Jobs, quando ele apresentou o iPhone. E lá, recomendo até para quem pode ver, eu fico enxergando isso acontecendo no Porto e depois eu vou fazer essa relação lá. Quando o Steve Jobs foi apresentar, ele falava assim, é um produto que é um tocador de música, é um telefone e é um equipamento que acessa a internet. E aí ele falava, é um tocador de música, é um telefone e tal. E ele ficava girando aquilo. Daqui a pouco, aquilo se transformava num único aparelho. Indo para o porto, eu fico vendo, e lá em Porto Céu, a gente foi o primeiro porto na América Latina a trazer uma inovação vinculada, iniciou através de um monitoramento meteorológico, que depois virou uma condição econômica, que é o calado dinâmico, uma ferramenta que mede em real time a quantidade de água que tem na costa. Resultado, como eu disse, dessa combinação de efeitos meteorológicos e o comportamento de navios. A gente não parou ali. Através de uma questão, de uma solução, de um problema, a gente desenvolveu um equipamento que está revolucionando o carregamento e o descarregamento de celulose no mundo. Um processo que antes era feito de forma semi-automática, com o nosso spreader automático patenteado, está revolucionando o formato de como se carrega e movimenta celulose no mundo. Além disso, a gente está em vias de homologar um veículo autônomo que vai transitar dentro do porto e seremos certamente o primeiro porto na América Latina a ter neste desenho operando lá. A gente já está em desenvolvimento com um sistema de câmeras que hoje já são demandadas e necessárias para o atendimento às questões regulatórias e legais de segurança e vigilância, para o monitoramento de 100% do porto, olhando questões operacionais também, é o que a gente está chamando de visão computacional. Então, Edu, se eu pego veículo autônomo, já existe em alguns setores produtivos. Utilização de inteligência artificial em câmeras para poder monitorar questões de segurança, e aí falando de patrimonial e até de saúde, já existem. Se eu tiver que falar talvez de um calado dinâmico, outros portos já estão implementando. Mas quando eu falar dessa cesta inteira de processos de inovação isoladamente combinados em gestão portuária, será disruptivo. Então, a Porto Céu será disruptiva na combinação de processos de inovação, sendo exclusiva em porto, fazendo isso. É assim que a gente está trabalhando e vê inovação. Certamente você já viu aquele vídeo dos veículos autônomos no porto lá de Singapura. Já vi. Todo mundo já viu esse vídeo, né? Os carrinhos andando lá por conta própria, um passando do lado do outro, vários passando ao mesmo tempo. Sim. A gente vai ter isso em Porto Céu? Com uma visão um pouco diferente. Esses veículos, na sua grande maioria, que são vistos circulando nesses outros portos, eles estão conectados à movimentação de contêineres. E todos eles atuam numa condição de geolocalização. Então, e aí ele precisa de alguma identificação. Piso... tem lá as faixas pintadas, né? Exatamente. O que a gente está se propondo a implementar é um pouco diferente. Ele acompanha o que hoje você encontra nos veículos autônomos, como Tesla e esses outros. Você marca um ponto A e um ponto B, ele tem a rota, as ruas ou as vias, e ele faz esse trajeto sozinho e de forma autônoma, identificando e lendo o ambiente. Quando é que a gente vai ver isso acontecendo aqui? Tomara, brevemente.
Legal. Você falou aí de interligação de acessos, de malha viária, de malha ferroviária. O que falta para ter uma integração maior de Portocel com as rodovias, com a ferrovia e dos portos do Espírito Santo de uma forma geral? O que falta para ter uma integração maior? Antes, deixa eu só voltar na questão do veículo. Da automação? Porque eu acho que é importante registrar que tudo isso que está sendo feito é através de uma empresa que começou na Universidade Federal do Espírito Santo, tá? E também com outra empresa 100% capixaba, que é a VIX, né? Então, eu acho que vale dizer isso, que certamente a gente vai ter algo circulando em portos que depois ganharão o mundo numa condição de desenvolvimento capixaba. Acho que é orgulho para todos nós. Você falou em breve, mas é em breve quanto? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Talvez antes disso. Bem antes disso. 2025 já, será? Acredito que sim. Tá bem maduro. Legal. O que dá para dizer em relação à ferrovia? A gente já tem conexão, né? E o que a gente precisa? A gente precisa dar escala para ela e modernizar. Então, ferrovias, a gente estava promovendo uma discussão da renovação da FCA, a gente precisa aumentar essa malha. Um país continental como o nosso, a gente tomou algumas decisões e fez escolhas no passado, como, por exemplo, predominantemente ter uma malha rodoviária. Hoje a gente já vê a necessidade de uma conexão ferroviária para ganhar competitividade. Então a gente precisa olhar para isso. Eu diria que hoje uma das condições quase que fundamentais para trazer eficiência para um porto é ter uma conexão ferroviária para poder ampliar o leque de opções e de movimentação. Falando de rodovia, eu acho que é uma condição geral, Edu, quando a gente fala de rodovia, a gente precisa trazer eficiência para ela. A gente precisa de duplicação, a gente precisa de área de apoio, a gente precisa de uma condição de transporte de carga que promova segurança, não só para o motorista em específico que está transportando essa carga, mas para a via de uma forma geral. E para isso a gente precisa modernizar, duplicar. Então, eu fico vendo e acompanhando e participando sempre que possível dessas discussões, e eu fico vendo que já virou senso comum que o que a gente vai promover para o Espírito Santo de infraestrutura para poder capturar toda essa condição logística é olhar para isso com cuidado. Quando a gente pega lá na região de Aracruz, aprendendo eu diria, para minimamente errar com novas coisas e não com o que a gente viu no passado, o contorno norte e o contorno sul do centro de Aracruz já em uma parte pronta, outra em desenvolvimento, que para quando todo esse produto e essas cargas que virão e terão que chegar à faixa litorânea aos portos, não passe pelo centro da cidade. Uhum. Então, quando a gente fala ali o contorno do Mestre Álvaro e essa conexão desengargalou bastante, porque antes essa carga tinha que passar ali por Carapina. Por dentro da serra, né? Dentro da cidade. Exato. Então, eu fico vendo que a gente está no caminho e promovendo e fazendo aquilo que é necessário. Você acha que é o principal gargalo que a gente tem hoje? BR-101, BR-262 são os principais caminhos aqui das cargas para os portos do Espírito Santo? Não tenha dúvida. E eu acredito muito que com esse desenvolvimento, o que vai acabar acontecendo? Há aqueles que dizem que essas rodovias elas têm o potencial de se transformarem em grandes aglutinadores de desenvolvimento. É como se uma rodovia eficiente ela traz o desenvolvimento porque ela vai conectar essas cadeias logísticas. Uhum. Então, assim, eu fico olhando para a BR-101. Se a gente olhar as oportunidades que a gente tem que com 20 quilômetros você conecta ao porto, você tem a oportunidade de promover um grande desenvolvimento, de posicionamento de indústrias, de cadeias produtivas. Você olha toda essa região a partir de Aracruz para o norte, abarcada pela Sudene. A gente consegue ver claramente o que foi de positivo que aconteceu em Linhares com o desenvolvimento e a instalação de grandes indústrias. Uhum. Então, na minha humilde visão, essa conexão com uma conexão porto vai trazer um desenvolvimento importante para a região. O governo do estado criou um programa estruturante para a região que Portocel está, que é o Parque Log BR-ES. Uhum. Como é que isso pode mudar a realidade dessa região? Principalmente, Parque Log
vai cuidar principalmente dessas vias de acesso, vai ter uma repaginada na região ali. Como é que isso pode mudar a realidade para o escoamento de cargas e para o desenvolvimento de portos como Portocel? Pensar, primeiro que eu acredito muito que em uma iniciativa como essa, quando a gente traz todos os stakeholders para de forma estratégica pensar o futuro e capturar as oportunidades, tem tudo para ser um belo case de sucesso. Eu não conheço no Brasil uma iniciativa que tenha esse desenho, em que um olhar para o futuro captura uma oportunidade de desenvolvimento e uma necessidade, não só para o Espírito Santo, mas para várias outras unidades da federação. Com isso, cria de forma estruturada uma aliança que vai pensar num desenvolvimento de um cluster logístico portuário. Como que isso vai acontecer? Para mim, através da combinação de políticas públicas e privadas que consigam destravar para capturar isso tudo. Então, no ParkLog, imagino que a gente tem sim que estar pensando as conexões e a condição de infraestrutura. Mas a gente tem sim que pensar num plano de desenvolvimento e zoneamento de mobilidade. A gente precisa sim pensar ali em como que a gente vai fazer a combinação do setor produtivo e a sociedade civil. A gente precisa sim ver como é que a gente destrava e acelera os processos de licenciamento e de implantação. Como é que a gente faz disso tudo, trazendo uma reflexão para todos os stakeholders, fazendo aquilo que precisa ser feito de uma forma ágil, porque também a gente não pode se permitir perder essa oportunidade, entendeu? Uhum. Então, eu fico vendo o ParkLog como uma iniciativa fantástica que vai concatenar todos esses atores a refletir sobre um futuro que está aí posto para a gente e, de novo, podendo trazer uma nova opção para o Espírito Santo como um posicionamento diferenciado enquanto logística. E pode servir de um belo case e exemplo para outros estados, aí, outras oportunidades. Você está falando desde o começo em olhar para o futuro, sempre olhar para o futuro, fazer as ações, tomar medidas agora olhando para o futuro, mas eu queria que você fizesse um exercício agora de olhar para o passado. O que mudou nesse setor desde a época que você começou nem só na Portocel, mas lá em 99, quando você começou nesse setor portuário, para hoje? O que mudou nesse período? A gente mudou a forma como a gente qualifica e enxerga a entrega de resultado, por exemplo. A gente tinha, e ainda vive, de certa forma, eu acredito que isso não é restrito ao setor portuário, a condição da qualificação dos profissionais para atender essa necessidade. O setor mudou muito porque até então existia muito a figura e a necessidade de movimentos braçais ou mais rudes ou com mais dificuldade. Hoje a gente vê, eu estou falando para você no caso de Portocel, equipamentos semiautomáticos, uma questão de uma gestão, uma inteligência de dados que demandam profissionais ainda mais capacitados. Então o setor veio aprendendo nesse sentido. O setor aprendeu e aí que a gente precisa se relacionar, o olhar para fora, para poder não só trazer as nossas dificuldades, mas também expor aquilo que outros atores precisam fazer para que o porto funcione. Então, assim, antes, possivelmente, quando a gente estivesse falando e passando informações de que um escoamento ou um determinado produto não consegue encontrar o mar para daí sair, ou então, através do mar, entrar com alguma carga, a gente não se permitia dizer que, não, tudo bem, existem dificuldades aqui intraportos, mas a gente precisa de uma boa conexão, a gente precisa de uma regulação do setor que traga agilidade. A gente não pode ficar, em determinados momentos, com alguma discussão regulatória que traga impacto à cadeia como um todo. Então, assim, eu acho que o setor aprendeu muito. Sempre com muito diálogo, eu acho que hoje é uma condição mais aberta, a própria situação do ParkLog, eu acho que retrata isso, e está evoluindo, está vendo que precisa se modernizar para poder ser o meio do desenvolvimento, porque o porto, por si só, não é fim, ele é meio, né? Alexandre, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar, independente do momento?
eu acho que é o cuidado com as pessoas, né? Isso é fundamental. A gente tem que ter a convicção e a certeza de que tudo isso que a gente vai conseguir entregar e fazer, Edu, é através das pessoas. Por mais que equipamentos evoluam e de alguma forma consigam suprir algo ou uma atividade que seja repetitivo, eu acredito muito que é através das pessoas que a gente vai conseguir entregar um resultado. Então, um líder hoje, eu acho que acredito que a inteligência emocional e a forma como validar um autoconhecimento, um autodesenvolvimento é fundamental. E eu certa vez, e costumo replicar isso para aquela time fantástico lá de Porto Céu, que está se ressignificando, transformando um negócio de 46 anos, que a gente, e aí eu diria que não é só para um líder ou para um executivo especificamente. Eu acredito que em qualquer etapa de um processo que a gente seja parte, a gente precisa estar atento a inspirar as pessoas. A gente tem que estar atento a comunicar, a conectar, a transformar, saber que a gente precisa entregar resultado e, no final do dia, formar pessoas. Então, inspirar, comunicar, conectar, transformar, entregar resultado e formar gente. Aproveitando que você falou isso e falando um pouquinho do que você falou antes sobre a qualificação de pessoal, como é que é isso hoje? Como é que é para achar trabalhadores para o Porto, para Porto Céu? Todo mundo que passa por aqui fala, o Espírito Santo vive um apagão de mão de obra. Não tem gente qualificada suficiente para trabalhar. E como é que é no setor portuário? Não é diferente. Mas em Porto Céu, a gente meio que inverteu um pouquinho a lógica. E eu te digo como. Lá em 19, quando eu te disse, Edu, que a gente estava ressignificando a estratégia, que a gente era um porto numa cadeia logística, fazia aquilo há 45 anos, até pela própria repetição a gente fazia muito bem. Então eram poucas as novidades, de forma que a complexidade foi atenuada ao longo do tempo. Quando a gente foi pensar o porto no futuro, um porto diverso, como eu te disse, produto siderúrgico, rocha, carro, café, peças, isso traz uma complexidade natural para o setor. E lá em Porto Céu, quando a gente tem que promover esse tipo de reflexão, é uma recomendação que eu aprendi e levo, não só no setor profissional, mas como pessoal, um pensamento sistêmico das coisas. Ter a convicção de que as nossas decisões têm impacto no tempo e no espaço. Então, lá atrás, quando a gente tinha no centro desse pensamento sistêmico aumentar a competitividade do nosso terminal, e a gente começou, a partir daí, explorar todas as causas e efeitos e, dali, poder identificar o que seriam alavancas ou limitantes a esse desenvolvimento, no centro aparecia que um aumento da complexidade demandaria cada vez mais pessoas qualificadas e engajadas. Exatamente as duas coisas, um e não um ou. Quando a gente olhou para isso, a gente percebeu que a condição de qualificação era algo que, no curto prazo, se a gente aguardasse que isso viesse de fora para dentro, a gente não conseguiria essa diversificação. Então, a gente fez uma escolha. Como é que a gente se estrutura para conseguir qualificar e treinar as pessoas para o nosso negócio, internamente, buscando parcerias e promovendo alianças. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente não abriria a mão seriam profissionais que sonhassem conosco essa Porto Céu do futuro, profissionais que fossem engajados, comprometidos com os nossos valores. Então, todo e qualquer processo de seleção, obviamente, lá a gente está buscando o profissional qualificado, e o extremamente aderente aos nossos valores. Mas se a gente tiver que fazer escolha, Edu, a gente vai nos nossos valores. E na hora que esse profissional entra lá, a gente vai promover o desenvolvimento e a capacitação técnica necessária. Enquanto a gente não consegue ou não alcança uma influência tal para poder ter no mercado o E. Então, eu costumo dizer que tem muito num espírito lá nosso e uma cultura de que, quando a gente se depara com uma certa dificuldade, a gente pode até se abater ali, questionar as razões do porquê, ó vida, ó céus. Mas lá a gente vai atrás da solução. Então, promovemos parceria, temos vários programas internos de desenvolvimento do grupo executivo,
do grupo L1, L2, né, dentro de uma cadeia organizacional. Temos programas de desenvolvimento dos potenciais internos da Portcel, que é para poder promover a oxigenação do nosso quadro. Temos lá no nosso entorno vários programas de qualificação. Fiquei feliz demais de poder promover lá na região com um programa de qualificação de operadores mulheres, 2 turmas, fantástico, para poder promover uma inclusão e diversidade dentro do nosso porto. Então, assim, é óbvio que a gente quer as duas coisas. Se a gente tiver escolha, a gente quer alguém que queira, junto com a gente, viver o sonho de um crescimento e desenvolvimento sustentável. Se precisar aprender a remar para estar nesse barco, a gente ajuda, a gente ensina. Legal. Como é que é a relação de Portocel com os governos, federal, estadual e municipal? Sempre muito propositiva, sempre muito aberto. A gente tem, enquanto crença de gestão, o exercício dos valores, o diálogo aberto. Então, a gente não se furta a fazê-lo, só que sempre que o fazemos sempre com muita responsabilidade. A gente procura não só apontar as dificuldades, como também propor soluções, da forma como a gente enxerga as coisas. E também está aberto a ouvir se a forma que a gente está vendo alguma questão possa ser remodelada ou reenquadrada. Então, fazemos isso com a municipalidade. Tivemos uma oportunidade única de promover esse diálogo na época da pandemia. Eu digo que a Portocel entrou na pandemia e saiu uma empresa completamente diferente. A gente percebeu o quanto que poderíamos fazer diferente numa relação com a comunidade. Então, a gente teve uma conexão forte com o município. Agora, até mesmo com a condição do Parque Log, com a condição da discussão junto ao movimento empresarial, o Espírito Santo em Ação, estamos na AMEA, lá na região. Então, sempre promovendo o diálogo com o propósito de promover o desenvolvimento responsável e sustentável. Todo mundo que passa por aqui pelo Valores também fala que um dos grandes diferenciais do Espírito Santo é a segurança jurídica. Isso faz muita diferença e às vezes faz até mais diferença do que linhas de financiamento. O que você acha disso? Como é que você encara a segurança jurídica que o Espírito Santo oferece hoje? De extremamente positiva. Eu acredito muito que é isso que está fazendo com que alguns grandes investimentos estejam acontecendo. Isso é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de toda a sociedade civil capixaba que deu um não, né, para algumas coisas que aconteciam lá no início dos anos 2000 e desde então a gente remodelou, independentemente de uma configuração ideológica ou de um plano de governo partidário, né? A gente vê uma linha sempre muito reta, muito justa de responsabilidade fiscal, do cuidado com as pessoas, de tentar entender e promover o desenvolvimento. Sabendo do nosso tamanho e da nossa condição, somos um estado pequeno, né? Com uma população pequena, então a gente tem que ser muito bom naquilo que faz, né? E aí eu fico vendo os movimentos que mesmo com uma discussão grande dessa reforma tributária, a gente sabe que vai acontecer, a gente até pode ter a sociedade capixaba aí se abatido ou questionado um pouquinho, mas a gente já está encontrando solução. Você observa aí o quanto que a gente está discutindo logística e dizendo assim, não, a gente vai se reposicionar, a gente vai sair disso, a gente tem tempo, a gente vai se organizar e vai executar. Então, obviamente, o papel do Estado é fundamental nisso, porque ele canaliza e direciona. E quando ele faz isso bem feito, ele aglutina, como está acontecendo aqui. Falando em se reposicionar, em aproveitar oportunidades, em desenvolver o setor logístico, o que você acha, como que você acha que o empresário desse segmento deve se preparar para isso? Ele deve se planejar e promover uma reflexão completa do futuro. É óbvio que prever o futuro ainda, eu acho que não vai ser possível, não é possível. Mas não exercitar isso é um erro, porque da mesma forma que você pode fazer um negócio prosperar, não estar preparado ou promovendo uma cesta de ações para quando momentos de dificuldade acontecer, você pode morrer, o seu negócio pode morrer. A gente teve exemplo disso na própria pandemia. Tiveram negócios que não conseguiram prosperar e outros que prosperaram, né? E como é que eu vejo isso? O setor ou o negócio
precisa se planejar e um olhar para o futuro. Pautado nisso, precisa engajar as pessoas e fazer um plano de comunicação, desdobramento, isso de uma forma muito clara. Precisa medir. Só sonhar sem aterrissar, eu acho que você tende a se perder no sonho. Então, em Portocel, é assim que a gente está fazendo. A gente se propôs lá em 2019 a sair do Espírito Santo. Para fazer isso, a gente se planejou. Depois que a gente viu isso enquanto material, a gente se organizou em medir para poder tentar levar esse mesmo nível de eficiência. Estamos sendo muito bem sucedidos. Estamos em Santos há 6, implantados desde o último semestre de 2026, com uma operação estável, já começando a pensar o que podem ser os próximos passos. 2026 não, 2025. 25. A gente começou na metade do ano passado e agora 2024. Em 24. Uhum. Então, começando a se posicionar, e eu fico vendo, por que não ter a Portocel no Brasil, afora, fazendo operação portuária e levando essa expertise que a gente tem aqui? Por que não? É nisso que a gente está pensando e trabalhando. Em Barra do Riacho, por que não crescer e dobrar de tamanho? O mercado está aí. Então, quando a gente pensa 2035, é uma Portocel maior, desenvolvida, que cresceu e sustentável. E com muito orgulho dessa Portocel que vem se ressignificando aí desde de 2019, principalmente. Legal. Vamos ao quadro Busca de Valores. Busca de Valores. Alexandre, na sua opinião, o que a dinâmica do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Eu disse, eu sou de uma geração que tudo veio com muito trabalho e muito esforço. E aí a gente tem, inclusive, em Portocel, uma condição clara, e para mim isso sempre fez muito sentido. Propósito e dedicação. Um complementa o outro, Edu. Falar que se deseja algo, que se tenha propósito e não ter uma dedicação e um esforço conectado, é só sonhar. Só se engajar e trabalhar sem ter um objetivo e um propósito é perda. Então, a gente costuma dizer que propósito e dedicação caminham juntos, um complementa o outro. Um profissional que queira hoje precisa ter propósito, precisa ter plano. O que eu desejo para a minha carreira profissional em períodos e prazos pré-determinados e como é que eu vou me esforçar e como é que eu vou criar os caminhos para isso. Não ter isso, você vai ficar à mercê ali de escolhas que talvez você demandariam e deveriam ser suas e não as serão. Então, de uma forma geral, muito suor. Eu não consigo vislumbrar realização e materialização sem muito suor, mas também sabendo pelo que está suando, né? Tendo um claro propósito, um planejamento de carreira. Obviamente, quanto mais você eleva a sua posição dentro de uma estrutura organizacional, maior é o teu papel e sua responsabilidade em promover a comunicação de forma adequada, você ter um time inspirado, engajado, comprometido, ser você aquele que vai direcionar e vai dizer o que é uma estratégia, o que nós estamos buscando de forma conjunta. Bom você falar disso, porque é a minha próxima pergunta. Como é que as lideranças empresariais podem fazer a diferença aqui no Espírito Santo, pelo que você vê? Eu fico vendo que a gente tem bons fóruns de desenvolvimento de lideranças. O próprio Espírito Santo em Ação tem lá com Líderes do Amanhã, um trabalho fantástico, que a gente consegue ver várias lideranças hoje dentro desse espírito de uma sociedade muito bem organizada, do público-privado, das responsabilidades de cada qual. Lá isso enquanto desdobramento do próprio Espírito Santo em Ação, dos Líderes do Amanhã, lá na MEA, a gente tem os jovens líderes. Então, a gente precisa continuar promovendo lideranças que tenham uma visão de negócio, uma visão sistêmica das coisas, que saibam que suas decisões têm impacto no tempo, no espaço. A gente precisa estar atento à contínua qualificação desses profissionais. A gente precisa, em cada vez mais, onde as relações interpessoais são fundamentais, que é através das pessoas
que a gente vai entregar resultado, é como é que essa liderança cada vez é mais humana e consciente de que as pessoas precisam estar bem para poder entregar o resultado. E aí, em última instância, é aquilo que eu te falei, Edu. A gente precisa estar o tempo todo, se a gente está inspirando as pessoas, se a gente está fazendo a devida comunicação, se a gente está conectando, se a gente está conseguindo transformar esse ambiente de forma positiva. Obviamente, se a gente está entregando o resultado pelo qual a gente recebeu de mandato, né? Uhum. E se a gente está formando essas pessoas, porque a gente precisa pensar no futuro. Eu acho que assim, a gente está no caminho, a gente tem várias boas iniciativas. E eu acredito que quando também a gente promove uma reflexão, uma discussão como essa que você está promovendo, certamente chega a várias pessoas e é possível sim. Legal. O que você pensa sobre benefícios fiscais? Você falou sobre reforma tributária, está todo mundo preocupado com ela, ninguém sabe exatamente como é que vai ser lá em 2032, que é o prazo final lá para o fim de todos os benefícios para os estados ou concedidos pelos estados. O que você pensa sobre benefícios fiscais? E você fala de um setor que no Espírito Santo está muito relacionado a benefício fiscal, a gente sabe do histórico aí do Fundap, principalmente, né? O que você pensa sobre isso? É uma boa conexão quando você fala do benefício fiscal e associa a condição do Fundap. Essa combinação é perfeita para dizer como eu enxergo uma boa alocação de benefício fiscal. Porque o benefício fiscal poderia ter vindo à época, como era a questão do Fundap, e não ter promovido a infraestrutura logística que a gente tem hoje. Os EADs muito bem posicionados, esse corredor e esse desenvolvimento portuário existente no Espírito Santo. Então, assim, o benefício fiscal por si só, e se ele não deixar um legado, que é como eu vejo, você vai discutir e possivelmente quando você perder, você vai ver que retrocedeu muito, porque você dependia de algo para trazer uma eficiência para o negócio. O negócio não pode depender de benefícios fiscais para a sua sustentabilidade. Então, eu sempre fico vendo uma oportunidade deles surgirem enquanto uma condição de transição, mas eles não podem ser eternos, senão vai gerar uma dificuldade, uma instabilidade no processo como um todo. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Você está falando muito de futuro aí, né? Está falando de projeções e tal. Qual é o investimento realizado hoje que vai dar resultado real daqui a 25 anos? O investimento em pessoas e em inovação, essas duas coisas conectadas. Por quê? Porque será através das pessoas e de processos disruptivos que a gente vai conseguir a sustentabilidade. Eu acho que continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente faz há 40 anos, dizendo para Portcel, a gente não sobrevive mais 40. Porque o mundo está mudando, as relações estão mudando, a forma como as coisas são feitas estão mudando. Então, olhar para processos de inovação, isso não necessariamente precisa ser algo extremamente disruptivo, Edu. É da forma como a gente faz, às vezes, pequenas coisas, ou em processo de solução de problema ou de melhoria contínua. A gente precisa continuar ressignificando os negócios e fazendo e desenvolvendo processos cada vez mais ágeis e leves. E a gente só consegue fazer isso através das pessoas. E as pessoas só vão conseguir desdobrar isso se elas tiverem a condição técnica e a capacidade de fazê-lo, mas estejam comprometidas com o negócio. Estejam lá querendo viver essa jornada junto. Aquele profissional que hoje não tiver esse alinhamento com os valores de uma organização, ele está ali de passagem e ele não vai conseguir fazer isso. Então, para o futuro, eu acho que são esses dois eixos principais. Fazendo esse exercício de futurologia aí, vemos no futuro uma Portcel, como você já falou, em todo o litoral do Brasil? Sim. Eu costumo dizer, eu não tenho problema em replicar isso. Inicialmente, até nessa jornada, onde tiver celulose no Brasil, a Portcel vai estar.
Mas hoje o Porto Céu não é só um porto de Por celulose. isso que eu vou complementar. Não tem o ou, é o e. Aham. No restante do Brasil, até essa janela com qual a gente está planejando o porto com muita responsabilidade... 10 anos? 10 anos. Aham. Onde estiver celulose no restante do Brasil, a Portocel quer estar. No Espírito Santo, especificamente em Barra do Riacho, a Portocel quer dobrar de tamanho. E é possível fazer isso em 10 anos, dobrar de possível. tamanho? É possível. É possível. Muito se fala sobre as possibilidades da zona de processamento de exportação no vizinho da Portocel, ali no Porto da Imetame, que deve começar a operação em 2026, né? No ano que vem. Há essa possibilidade também para a Portocel? Sim, uma zona de processamento de exportação, ela está posicionada, ela atende a uma região, né? Aham. E aí, ao atender uma região, as opções... Mas aí pegando carona no vizinho ou criando uma própria zona de processamento? Não, a zona de processamento ela pode ter enquanto opção, porque é ali onde vai acontecer a instalação de indústria, ela pode ter opção de escolha, né? Ou pela Imetame. E aí, para mim, vai depender muito da vocação ou expertise de que cada porto poderá se especializar, de como a gente vai. Eu olhando para aquela região de uma forma geral, a gente bem disse, eu fico vendo retroárea, eu fico vendo complexo portuário já existente, outro em construção, existente falando da Portocel, o da Imetame em construção e vendo o pessoal que está lá, o time que está lá. É fato que o porto vai sair. Eu fico orgulhoso, enquanto capixaba, de ter uma empresa capixaba também, né, entregando e mesmo numa condição de incerteza, fazendo um investimento desse tamanho. Então, eu fico vendo assim, a condição de porto enquanto meio, lá vai existir a instalação de indústrias se beneficiando da Sudene, quer seja para exportação ou para importação. Vai ter o desenvolvimento pela própria ZPE. Então, a visão que tenho é que dentro desse processo de desenvolvimento, que certamente e também o Parque Log observará, Edu, tem a condição de desenvolvimento de outras indústrias na região. A própria condição de uma planta misturadora da Adofértil, que vai se instalar na região, vai começar suas operações por Portocel a partir de 2026. E só para você ter uma ideia, próximo do mercado consumidor, esse produto chegava por Santos, ia para Jundiaí, de Jundiaí vinha de caminhão para essa região. E uma oportunidade como esta, para mim, existem várias outras que certamente, com toda essa visibilidade que os investimentos estão trazendo, com essa configuração do próprio Estado fazendo esta viabilização de infraestrutura, eu tenho convicção de que vários outros casos semelhantes a este acontecerão. Legal. O que tem do Alexandre no comando da Portocel? O que tem? Poxa, alguém que quer trabalhar muito e quer fazer essa empresa continuar crescendo e desenvolvendo, gerando oportunidade para todos aqueles que estão lá fazendo esse belíssimo trabalho e para todos que estão no entorno. Você acha que a política pode atrapalhar os negócios? Sempre. Eu acho que a gente, enquanto um ator político, pode, não tenha dúvida. Pode trazer limitações, barreiras, como também pode ser um elemento acelerador. A gente vê essa questão política bem endereçada no nosso Estado e olha o quanto que a gente está crescendo. Você acha que a gente tem isso hoje no Estado? Você Acredito. acha que a política está fazendo? Porque você citou lá essa época do início dos anos 2000, que a gente teve uma crise política muito forte aqui no Espírito Santo. Né? Sim. Você vê que a gente superou isso e hoje a gente está... Mais do que superou, eu acho que a gente superou e evoluiu, Edu, e conseguiu estabelecer boas estruturas dentro da sociedade civil que estão atentas o tempo todo para tentar evitar que aquilo volte a se repetir. Por isso que eu acredito muito. Por isso que é importante a gente, sempre que possível, também lembrar, porque isso veio resultado de muito esforço de muitos, né? E hoje a gente consegue aí ver ano após ano a gente superando essa questão de ser um Estado reconhecido com uma solidez fiscal, um Estado com capacidade de planejamento, de desenvolvimento, independentemente, como eu disse, da condição político-partidária de governadores que passaram. Então, a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu acredito muito no nosso Estado. Legal. Que legado você quer deixar
como gestor da Portocel, como um ator desse setor portuário capixaba? Alguém que ajudou a transformar um negócio. Como eu te disse, a Portocel vinha de uma configuração enquanto empresa e a gente está transformando esse negócio num novo negócio, numa empresa aberta, numa empresa diversa, não só em produtos, mas também entendendo o nosso posicionamento de liderança nessas pautas, uma empresa sustentável, uma empresa que se relaciona, uma empresa que quer fazer ali, servir de inspiração, não só para o setor portuário, mas também para outros. Então, uma empresa em transformação é o legado que eu quero, e também uma empresa que cresceu e se desenvolveu de forma sustentável. Legal, vamos ao último quadro do programa, quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Alexandre, qual aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões? Tá bem com a família, tá bem em casa. Eu particularmente completo agora, aí já que você está falando da questão pessoal, não posso deixar de registrar agora, dia 5 de fevereiro, completo 25 anos de casado com Elisângela, amor da minha vida. E, aproveitando para fazer uma propaganda. Preciso, porque para mim isso é valor. Uhum. Para mim essa condição de você ter um alicerce em casa, alguém que sonha junto com você, alguém que abdica às vezes da companhia do parceiro, porque sabe que às vezes a gente tem outras demandas profissionais. Então o Alexandre é aquele que sabe que não se separa o pessoal do profissional. A gente é um. E às vezes, então, certamente em determinados momentos, algum lado precisa compensar o outro. E a gente tendo a sabedoria para fazer isso e tendo um alicerce de família em casa, para mim é fundamental. Então o Alexandre é alguém que preza os valores da família, familiar, de gostar de estar junto, de gostar de conviver sempre que possível. Legal. Alexandre Bilomori, gerente executivo de Portocel, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Valores. Eu que agradeço, Edu. Obrigado de coração. Valeu. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernik. Até o próximo.